Graça e paz a você que nos acompanha no programa Vem, Senhor Jesus. Você está preparado para a eternidade? O objetivo desse programa, e hoje é o segundo dia, o seu objetivo é levar o ouvinte a uma análise, a uma avaliação da sua vida, testando o quão realmente está preparado para partir dessa vida. Ontem nós falamos que a vida aqui na Terra é muito breve e esse programa tem por base, por motivação, o texto de Apocalipse, capítulo 22, verso 20, que diz: aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E o tema que nós vamos falar um pouquinho hoje é medo da morte. Medo da morte. Quantos de nós, em algum momento, em alguma ocasião da nossa vida, ou até no dia de hoje, está tendo medo da morte? Isso é um tema muito relevante e muito interessante, porque esse é um tema que as pessoas não querem falar sobre ele. As pessoas, a única coisa que elas têm garantido, que elas sabem que vai acontecer um dia, é a sua morte. Mas as pessoas não querem fazer caso disso. Aliás, não tem ninguém com pressa de morrer. E muitas pessoas não estão preparadas para partir dessa vida. Talvez alguém pergunte, mas é possível alguém estar preparado para morrer? Olha, por uma questão simplesmente de sabedoria. Se a morte é a única coisa que eu estou convicto de que ela vai acontecer, então eu preciso me preparar para ela. Para muitas pessoas, se preparar para a morte é preparar os documentos da casa, é olhar a conta bancária, ver o testamento. Isso não é se preparar para a morte. Isso não é se preparar para a morte. Se preparar para a morte é ter uma resposta exata a respeito de onde vou passar a minha eternidade. Muitos personagens na Bíblia falaram sobre a morte, chegaram perto da morte, se expressaram a respeito da morte. E um texto muito conhecido está em Salmos, no capítulo 23, o famoso Salmo de Davi, quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu quero destacar o verso 4, que diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Nesse salmo, Davi está externando o sentimento mais profundo do seu coração. E aqui ele está dizendo: mesmo se eu andar por um vale de trevas e morte, eu não vou ter medo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Ele confiava em Deus, ele tinha uma vida com Deus. Ele sabia que Deus não ia desampará-lo em uma situação de pânico, de terror, de medo, de trevas, e nem mesmo em função da morte o Senhor o abandonaria. Esse era Davi, o que foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele disse: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não vou temer nenhum perigo, porque Deus está comigo. Em outras palavras, Davi está dizendo: eu não tenho medo da morte. Você poderia dizer como Davi? Eu acredito que o Salmo 23 você já citou muitas vezes, mas agora com essa explicação, você vai poder dizê-lo novamente, se isso realmente for uma verdade na sua vida. Você tem medo da morte? Ou às vezes que você citou o Salmo 23, foi simplesmente por citá-lo sem observar o que estava falando. Mas não para por Davi.
Quero citar outros 3 personagens da Bíblia, 3 homens de Deus, que são exemplos para nós no que tange esse tema de morte. E eu quero falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Esta passagem está em Daniel, capítulo 3, versos 15 ao 18. Diz assim: Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Daniel 3, do 15 ao 18. Que texto incrível, quando esses 3 jovens estão entre a vida e a morte. Eles poderiam sair dessa vivos, mas eles desafiaram a morte com a fé que eles tinham. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma fé que nos impressiona, que nos inspira. Eles não estavam à disposição do rei para adorar a imagem que ele havia feito. E a penalidade para quem não se prostrasse era a morte. E Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. E eles desafiaram essa lei humana, essa lei idólatra, dizendo: nós não vamos nos prostrar diante de sua imagem. E então o rei disse: mas então eu vou atirar vocês na fornalha em chamas e vocês vão morrer. E então Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: olha, Nabucodonosor, o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós adoramos, ele pode nos livrar. E ele vai nos livrar das suas mãos, ó rei. Olha a fé que esses homens tinham. E eles continuam: mas se Deus não nos livrar, de qualquer maneira, Nabucodonosor, nós não vamos nos prostrar diante desses deuses falsos, pagãos, imagens feitas por mãos de homens. Não vamos. É preferível morrer do que trair o nosso Deus, do que negar o nosso Deus, do que se prostrar diante de uma imagem de escultura. Olha, que impressionante a atitude e a fé desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens não temiam a morte, não temiam a morte. Desafiaram o próprio rei, não tinha problema para eles se eles morressem. Eles sabiam a quem eles serviam. Como você se comportaria diante de um rei, diante de uma autoridade que te estimula a fazer o que é errado diante do seu Deus? Você está pronto para morrer? Ou você está pronto para negar o seu Deus em função de uma autoridade humana? Eu quero citar um último personagem desta noite. Quero falar do apóstolo Paulo. Em Atos capítulo 21, do 10 ao 13, diz assim: depois de passarmos ali vários dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isto,
nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Agora é o apóstolo Paulo o personagem. O apóstolo Paulo está indo para mais uma de suas missões. E a igreja, os presbíteros, os pastores ali estavam dizendo: Paulo, não vá para Jerusalém, tu serás perseguido. Está ferrenha a perseguição contra a sua pessoa, contra os cristãos. E aí então um profeta pegou o cinto de Paulo, o amarrou e disse: é assim que vão fazer com você em Jerusalém, não vá para lá. O apóstolo Paulo então disse: olha, não fiquem com esse sentimento, não fiquem com essa motivação errada. Eu estou preparado, não só para ser amarrado por esses homens, mas também para morrer em Jerusalém, se for preciso, pelo nome do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo é o último personagem dessa noite que eu quero citar, que também estava preparado para morrer, que não tinha medo da morte, desafiava a própria morte, por amor a Deus, pelo Deus a quem servia. E o que eu identifico de semelhante, de comum, nesses homens que nós citamos aqui? Davi, quando fala que não tem medo da morte. Sadraque, Mesaque e Abednego disseram: não tem problema se o Senhor nos matar. E pode até ser que Deus permita que a gente morra. E agora Paulo está dizendo: eu estou pronto não só para ser amarrado, mas para morrer também, se for preciso. Olha, o que esses homens tinham em comum era a presença de Deus nas suas vidas. O que esses homens tinham em comum, que os fortalecia, que dava convicção a eles, que dava coragem, que dava força para eles não temerem nada, nem mesmo a morte, era a presença do Espírito Santo em suas vidas. Você tem o Espírito Santo na sua vida? Você é uma pessoa que tem Deus no seu coração? Se a sua resposta é sim, você não deve temer a morte. Você não tem que ter medo da morte. A morte, para os salvos, para os filhos de Deus, é só uma passagem. É o início de uma nova vida. A morte não é o fim. Então, para que temer a morte? Por que ter medo da morte? Você tem pendências? Ainda há pessoas que você precisa pedir perdão? Ainda há coisas que você não cumpriu e você acha que não pode partir por agora? Olha, não sabemos da manhã. Podemos morrer ainda hoje, se assim estiver escrito no livro de Deus. Agora, nós temos que estar preparados para esse momento. Você está vivo. E é a chance que Deus te dá para se preparar para a volta dele. É certo que Jesus vai voltar. E não há nenhum de pânico para aqueles que amam ao Senhor. Para aqueles que estão distantes do Senhor, sim. Esses precisam fazer um concerto com o Senhor. Esses precisam se voltar de todo o seu coração para o Senhor. E você pode fazer isso hoje, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, pedindo a Ele que mude a sua vida, que você se arrependa dos seus pecados, que você se volte para o Senhor e que o medo da morte seja extirpado da sua vida, da sua mente e do seu coração. Jesus Cristo está vivo e Ele deseja que você se encontre para sempre com Ele após a morte. Convide Ele para entrar na sua vida e no seu coração. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por participar de mais um programa. Vem, Senhor Jesus. Compartilhe com pessoas que você acredita que precisa ouvir esta palavra. Compartilhe este canal, esta página, e nos encontramos amanhã novamente, às 19h30. Fica na paz e Deus, o Deus da vida, fortaleça o seu coração.